Olá a todos, meu nome é Terce e juntamente com a Marília, nós vamos apresentar, um seminário sobre o desenvolvimento, de uma estratégia analítica utilizando o Ultra HPLC, MS-MS, e o LC-TOF-MS para quantificação de micropoluentes, em organismos marinhos, Aqui a gente tem a cara do artigo, utilizado. Bom, micropoluentes orgânicos, como compostos farmacêuticos, medicamentos, compostos perfluorados, que são os PFCs, e pesticidas, eles são importantes contaminantes ambientais. Nesse trabalho foram quantificados 14 pesticidas, 10 PFCs e 11 fármacos, medicamentos, em tecidos de um organismo marinho, no caso foi o mexilhão azul. Devido ao aumento da atividade humana e à liberação de vários tipos de contaminantes, os ecossistemas marinhos, eles estão sujeitos a uma quantidade muito grande de poluentes. Devido à boa solubilidade de compostos farmacêuticos, perfluorados, são os PFCs, e pesticidas, esses micropoluentes, eles são encontrados em águas marinhas. Essa disponibilidade de micropoluentes, ela serve de alimento para organismos, incluindo mexilhões e ostras. A ingestão de frutos do mar contaminados constitui uma das principais fontes, de exposição humana a esses micropoluentes. Portanto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver novos procedimentos de extração e métodos analíticos para a quantificação de 14 dos pesticidas mais intensamente aplicados na Bélgica, Essas amostras são da Bélgica, 11 fármacos mais utilizados na Bélgica em mexilhões azuis, Foi otimizada também uma abordagem analítica para a detecção de PFCs, mais importantes em amostras bióticas. Bom, aqui nós temos a parte experimental, nós temos os materiais que foram utilizados, para essa análise. Os padrões utilizados para a análise dos 11 medicamentos, eles são representados abaixo aqui nesse primeiro tópico, e dentro do parênteses a gente tem a concentração, a pureza de cada um desses padrões, No tópico de baixo, nós temos os padrões utilizados para a análise dos 14 pesticidas, Dentro do parênteses, nós também temos a pureza de cada padrão. Voltando a falar dos reagentes, e materiais utilizados, 10 PFCs foram examinados nesse estudo, 4 são perfluorosulfonatos, são os que estão no segundo tópico, e 6 são perfluorocarboxilatos, que foram os PFCs analisados. O preparo das soluções intermediárias, O que acontece? A partir desses padrões, de alta pureza, foram preparadas soluções intermediárias, Foram preparadas soluções intermediárias a partir da solução estoque dos fármacos, PFCs e pesticidas. A concentração das soluções intermediárias preparadas foi de 1 mg por ml, sendo que, enquanto que o metanol ele foi utilizado nas soluções de PFCs, o etanol foi utilizado para soluções de fármacos e pesticidas. Todas essas soluções foram preparadas e armazenadas, a uma temperatura de menos 20 graus Celsius no escuro. O preparo da amostra dos fármacos, ela consiste de uma PLE. A PLE ela é conhecida como a extração por líquido pressurizado e ela permite extração rápida em menos de 30 minutos, dos analíticos num ambiente inerte sob alta pressão. O extrator por líquido pressurizado, o equipamento, ele consiste de uma célula de extração de ácido inoxidável de 22 ml. Cada célula foi preenchida com 9,5 gramas de óxido de alumínio. Em seguida, uma mistura de 1 grama da amostra biótica, ou seja, o mexilhão, congelado, e 1,5 grama de terra diatomácea foi colocada em cima do óxido de alumínio. Uma combinação de ácido nitrila e água, numa relação de 3:1, com ácido fórmico 1%, foi utilizada como solvente de extração. A extração ela foi realizada a 100 graus Celsius para 3 ciclos de cada ciclo de 10 minutos. O extrato obtido, pela extração ele foi evaporado e o volume final chegou a 5 ml. E em seguida esse 5 ml foi diluído para 100 ml utilizando água miliquê, água deionizada, de alta pureza. Então, nessa imagem aqui que nós estamos mostrando agora, esse é um extrator, por líquido pressurizado. Esse é o mesmo equipamento que foi utilizado no trabalho.
Em seguida, né, para a extração em fase líquida, foi utilizado os cartuchos Strata X. Esses cartuchos eles foram pré-condicionados, né, utilizando 5 ml de metanol e 5 ml de água ultra pura. Após o carregamento do cartucho, os cartuchos eles foram enxaguados com 5 ml de água ultra pura. A eluição ela foi toda realizada utilizando metanol. Por fim, né, o eluato, né, ele foi evaporado e após a evaporação se adicionou 50 microlitros de acetonitrila e 250 microlitros de ácido fórmico aquoso. Ambas essas soluções estavam a 0,08%. Antes, né, de ser analisado no Ultra HPLC MS, os extratos eles foram centrifugados a 9.000 RPM por 10 minutos a 4 graus Celsius. Aqui nós temos um sistema, né, de extração em fase sólida, né? É o mesmo sistema que foi utilizado em outras apresentações. Bom, agora a gente vai falar um pouco da cromatografia, né, durante essa análise, durante o nosso trabalho. Tanto para os pesticidas quanto para os fármacos, né, a separação cromatográfica ela foi realizada utilizando cromatografia líquida, né, de ultra alto desempenho. A separação cromatográfica ela foi alcançada utilizando-se uma coluna, né, UHPLC pirâmide núcleo dur C18. Durante a análise cromatográfica, houve uma variação da fase móvel, ou seja, houve um trabalho de gradiente, ou seja, existiu uma programação na qual foi variando-se, né, a composição dessa fase móvel, ou seja, em alguns momentos aumentava um composto, diminuía um composto, para favorecer a eluição e favorecer a solubilização de certos analíticos, para que você tivesse uma separação gradiente, uma separação diferenciada. Para a análise dos PFCs, a separação cromatográfica ela foi alcançada utilizando uma coluna HPLC Luna C18. Essa coluna é a coluna que está sendo aqui apresentada para nós no slide número 12. A fase móvel ela constitui uma mistura de acetato aquoso de amônio e metanol. Bom, agora nós iremos falar um pouco aqui sobre a detecção, né? A detecção no espectrômetro de massas que foi utilizado e o nosso sistema de ionização, que em ambas as análises foi o sistema de electrospray. Bom, a detecção de produtos farmacêuticos e pesticidas, né, ela foi realizada utilizando o espectrômetro de massa com quadrupolo de estágio triplo, ou seja, um triplo quadrupolo, equipado com uma sonda de ionização electrospray. Compostos perfluorados, né, os PFCs, eles foram detectados com o espectrômetro de massa de tempo de voo equipado com uma interface de ionização por electrospray. Bom, o que é a técnica de ionização por electrospray, né? Ela é uma técnica que trabalha inicialmente com uma fase líquida que vem de uma coluna cromatográfica. Essa fase líquida ela é encaminhada para o nebulizador junto a um fluxo coaxial de gás, por exemplo, um N2. Um forte campo elétrico na saída do nebulizador, combinado com o fluxo coaxial do gás, ele produz um aerosol fino de partículas carregadas. Os íons positivos, né, provenientes do aerosol, que foram gerados lá na etapa de ionização, são atraídos na direção do capilar, né, um capilar de vidro, e vão fluindo em direção ao espectrômetro de massa. Essa atração dos íons até o espectrômetro de massas, ela ocorre devido a uma diferença de potencial negativo de menos 4.500 volts. Esse líquido eletricamente carregado, que foi nebulizado, ele sai do capilar na forma de um cone e em seguida ele se transforma num fino filamento que vai sendo dispersado em muitas gotículas pequenas. Devido à evaporação do solvente, as partículas diminuem de tamanho, né, e vão para 1 micrômetro. Após mais evaporação, né, as partículas vão se rompendo, as gotículas vão se rompendo, e elas vão se tornando gotículas menores ainda na faixa de 10 nanômetros. Por fim, né, essas gotículas elas vão evaporando e liberando os íons para a fase gasosa. Bom, agora nós vamos falar um pouco aqui do triplo quadrupolo, né? O que é o triplo quadrupolo? O triplo quadrupolo, né, ele é um equipamento responsável por separar os íons formados no processo de ionização. Esse instrumento ele é constituído de 3 quadrupolos em série, sendo que o segundo quadrupolo ele não é utilizado para separar íons pela razão massa-carga. Isso é importante. Mas sim, ele separa, né, ele cria uma colisão dentro desse segundo quadrupolo, no qual ocorre uma fragmentação dos íons selecionados no primeiro quadrupolo. Ou seja, o primeiro quadrupolo ele seleciona uma série de íons ou seleciona apenas um íon, e ele vai para o segundo quadrupolo, no qual ocorre uma maior fragmentação. Essa fragmentação ela geralmente ocorre devido à dissociação induzida por um gás, né, inerte que passa a colidir
com esses íons que entram nesse segundo quadrupolo. No segundo quadrupolo, o íon precursor que veio do primeiro quadrupolo, né, ele proveniente do primeiro quadrupolo, ele é acelerado por um potencial elétrico para uma região de alto vácuo no interior do segundo quadrupolo, onde sofre repetidas colisões com gás inerte, né? Então, o gás inerte pode ser argônio, nitrogênio, hélio, que são gases inertes, né? Eles vão colidir com o íon que vem do primeiro quadrupolo e ele leva a um aumento da energia potencial desse íon, até ocasionando a sua fragmentação. E é claro, isso conduz, né, à formação de outros íons produto. É importante falar que quando o segundo quadrupolo funciona com gases inertes sob elevada energia, a reação de fragmentação ela gera várias informações estruturais mais significativas. Essa é a vantagem do segundo quadrupolo, uma vez que pode levar à quebra das moléculas em posições características. Porém, quando a energia é muito elevada, ela pode levar à fragmentação descontrolada da molécula. Então tem que ter esse controle. O segundo quadrupolo é uma vantagem para uma maior elucidação dos analitos. Então, nessa primeira imagem aqui, nós temos na figura 7, nós temos um triplo quadrupolo. O primeiro quadrupolo, que é o analisador, separa alguns íons. Em seguida, a gente tem a câmara de colisão, que é um outro quadrupolo, e ela é responsável por gerar mais íons, né, pelo choque do íon que vem do primeiro com os gases inertes, e eles vão para o segundo quadrupolo, o terceiro quadrupolo. Nesse terceiro quadrupolo, você também pode regular a relação massa-carga para obter um certo íon, e você pode ter uma elucidação que você não tinha antes. Você pode identificar um certo fragmento que ele é característico devido à segunda fragmentação que está tendo na câmara de colisão, que é o segundo quadrupolo. Aqui nessa imagem também nós temos no slide 14 mais duas imagens que explicam isso bem, né? Os íons entrando, passando pelo primeiro quadrupolo e passando pelo segundo, sofrendo fragmentação, chegando ao terceiro quadrupolo, né? O terceiro quadrupolo fazendo o seu trabalho de separar quais íons vão chegar ao detector e você pode, né, claro, identificar outros fragmentos. É interessante a gente saber como funciona o HPLC. Na figura 11, esquematiza o funcionamento desse HPLC. No caso, o HPLC vai utilizar uma fase móvel líquida para separar os componentes da amostra. Os componentes da amostra, então, vão ser dissolvidos em um solvente e, em seguida, eles vão ser forçados a passar por uma coluna de alta pressão. Os componentes eles vão interagir com a fase estacionária e vão sair em diferentes momentos devido a diferenças de interação entre a amostra e a fase estacionária. Então, da mesma forma que na cromatografia gasosa. Após a saída dos componentes da coluna cromatográfica, ao longo da saída de cada componente, vai passar por um detector que vai armazenar os dados obtidos para próximas análises, né, para observação dos dados. Nos últimos anos, técnicas como a extração assistida por micro-ondas e também a extração em fase líquida vem ganhando popularidade. Assim, para as análises das mesmas, foram selecionados parâmetros ideais, no qual foram baseados no pico resultante e na razão do sinal e também na forma do pico de cada analito, nas análises de HPLC-MS e MS. E também foram utilizadas características visuais, como extrato, cor e turbidez. Primeiro foi realizado o teste com diferentes solventes para extração, o que é importante, porque todos os fármacos eles devem ser extraídos simultaneamente. E o ideal para essa extração foi uma mistura de acetonitrila com água 3:1 e com ácido fórmico 1%, que proporcionou os melhores resultados. Depois foram testados também a temperatura, o tempo estático e também os ciclos de extração. Obteve-se então uns melhores resultados com 3 ciclos de 10 minutos a uma temperatura de 100 graus Celsius para a extração desses fármacos. Em seguida foi avaliado a adição de AL2O3 na célula de extração. Esse AL2O3 ele é conhecido por inibir a coextração de lipídios e outros constituintes da matriz hidrofóbica, que foram testados em diferentes quantidades. Os extratos mais limpos eles foram obtidos com uma inserção de 9,5 gramas de AL2O3 nas células
de extração líquida. Quando aos pesticidas, foi utilizada uma combinação entre extração de fase líquida e também extração em fase sólida, devido ao seu excelente desempenho na extração dos fármacos. Então, utilizou-se uma massa amostral de 0,25 gramas e também 4,5 gramas de Al2O3, além da adição de terra diatomácea. Esses então foram inseridos na célula e também foi utilizada uma mistura de metanol com acetonitrila, de 1:1, que foi encontrado como um solvente de extração ideal para a extração desses pesticidas, com uma temperatura a 100 graus Celsius e um tempo de extração de 3 minutos. Foi observado que acima de 10 minutos não há um aumento significativo na eficiência de extração dos analíticos, por isso utilizou-se um tempo de 3 minutos. Quanto aos compostos perfluorados, foi utilizado acetonitrila como solvente ideal e para uma limpeza e concentração dos extratos foi utilizado a extração em fases sólidas com os cartuchos Oasis HLP. Para micropoluentes, a separação cromatográfica rápida foi alcançada usando a coluna de UHPLC com uma coluna C18. Preferiu-se o uso do metanol como eluente por causa da sua força de eluição mais fraca, que aumenta o tempo de retenção dos pesticidas mais polares na coluna. O uso do HPLC acoplado à espectrometria de massa e o triplo quadrupolo resultou em um método analítico de multirresíduos rápidos e seletivos para a detecção de 11 fármacos e 14 pesticidas. Quanto à figura 12, alguns componentes menores da matriz podem ser observados de vários produtos farmacêuticos. Além disso, os ruídos de fundos não foram afetados na quantificação ou na identificação dos fármacos. A técnica LC-TOF-MS foi considerada uma técnica altamente seletiva para a detecção dos compostos perfluorados, né, com matrizes ambientais complexas. Observando a figura, uma boa separação cromatográfica de todos os compostos foi alcançada utilizando uma coluna C18 e uma mistura de acetato de amônio com água e metanol como fase móvel. Com base na figura, a detecção dos compostos alvos eles foram obtidos por meio de dados de varredura completa, a partir do qual também as massas teóricas dos compostos perfluorados foram calculadas. Exceto para o PFDOA, que foram obtidos erros médios de massa para abaixo de 5 ppm, os resultados dessas técnicas demonstraram que é uma técnica altamente seletiva para a detecção desses compostos perfluorados em matrizes bióticas complexas. Nessa tabela 1, é possível observar a existência de diversos compostos perfluorados, e para cada um deles é possível analisar as massas teóricas, as massas médias calculadas, os erros da massa média calculada, o padrão interno, a recuperação e também quanto ao limite de quantificação, o método ele provou ser aplicado às ostras do Pacífico e os camarões marrons. E os limites de quantificação foram obtidos por meio de análise desses organismos bióticos. Os limites de quantificação, eles foram determinados utilizando amostras de matriz com a adição de definidas concentrações mais baixas detectáveis na curva de calibração. Os limites de quantificação, eles obtidos, eles variaram de 0,1 e 10 nanograma por grama. Para a detecção dos produtos farmacêuticos nos tecidos dos mexilhões, os limites de quantificações obtidos nesses estudos, eles são de uma ordem de magnitude menor do que do estudo anterior. Para a detecção em tecido muscular dos peixes, determinaram valores comparáveis com os do paracetamol, atenolol e trimetoprina. Já os limites de quantificações mais baixos foram comparáveis com o do propranolol e da carbamazepina. Com relação à análise dos pesticidas, o único estudo análogo relatou os limites de detecção para cimazine,
atrazina e terbutilazina de 0,21, 0,042 e 0,012 nanogramas por gramas, respectivamente. Já os limites de quantificação obtidos na detecção dos compostos perfluorados nos tecidos de mexilhões, eles são comparáveis a esses valores, né, esses valores relatados anteriormente, com base nos volumes de amostras em peso úmido. Em geral, a sensibilidade das metodologias relatadas é considerável aceitável e boa. Neste estudo, 3 métodos analíticos separados, sensíveis, seletíveis e confiáveis foram desenvolvidos para a quantificação de 11 produtos farmacêuticos, 14 pesticidas e 10 compostos perfluorados em tecidos de organismos marinhos. Foi demonstrado que esses métodos eles exibiram linearidades de recuperação satisfatórias. Os limites de quantificação variaram entre 0,1 a 10 nanograma por grama para todos os compostos alvos. E a aplicação desses procedimentos analíticos ao mexilhão azul implantado em diferentes estações na zona costeira belga revelou a presença de vários micropoluentes alvos. 5 produtos farmacêuticos foram encontrados em amostras em até 490 nanograma por grama. 2 compostos perfluorados foram detectados em até 5 nanogramas por grama. E 7 pesticidas foram medidos em concentrações de até 60 nanograma por grama. Como consequência, o estudo presente demonstra que a presença de micropoluente em ecossistemas marinhos afeta claramente a concentração de tecidos em organismos marinhos residentes.